students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because I'm here with you for one more English class. Muito bom ter vocês conosco, são todos muito bem-vindos. E aí, vamos falar do objetivo dessa aula? Que é planejar a escrita de textos em função do contexto. Então, hoje a gente vai aprender a planejar uma escrita de um texto. Como planejar a escrita de textos na língua inglesa? Talvez você pense assim, ai, professor, escrever um texto em inglês, ai, eu não consigo. Ah, consegue sim, gente. A gente pensa em texto, às vezes, algo de 20, 30 linhas. Não! Vamos começar escrevendo textos pequenos. Se você conseguir escrever uma frase, já é um texto, já é alguma coisa. Então, não se preocupe. Até o final dessa aula, você vai conseguir planejar e escrever pelo menos uma frase ou um parágrafo pequeno, mas já é um começo. Então, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e senha. Lá em cima tem a partezinha de curso. Ó. Clicando lá, vai abrir essa janelinha. Você vai clicar em apps e recursos. Vai rolar a tela até você encontrar a redação do estudante. Você vai clicar ali e nessa parte da redação de estudante, você vai encontrar uma lista de redação que foram alunos mesmo que escreveram e postaram essas redações lá. Então, nessa seção da plataforma, você encontra ali produções de alunos, como vocês, que escreveram um texto e postaram ali. Vamos ler algumas? Aí aqui, ó, eu escolhi para ler com vocês nessa aula o My Learning Experience. Então, você vai clicar ali e vai aparecer o texto para que você faça a leitura. There are some mistakes. Tem alguns erros, porque foram alunos que produziram, né? Então, pode ter ali alguns errinhos. Mas essa versão que a gente vai ler aqui, esse texto, ele já está corrigido. Então, a pessoa ela está falando detalhes sobre a sua experiência e dificuldades na aprendizagem de língua inglesa. Então, ela é uma estudante como vocês e ela está mostrando ali quais são as dificuldades que ela tem quando ela vai aprender o idioma. A gente tem aqui o subject, que é o título desse texto, My Learning Experience. Aqui a gente tem o login da pessoa que escreveu, tá? E temos a data. Então, essa redação, esse texto foi publicado no dia 22/9. Lembra que em inglês primeiro vem o mês, depois vem a data de 2021. Aqui nós temos horário. Em inglês também não tem, gente, 18 horas. Então, a gente tem AM e PM. Nesse caso, 6h39 da tarde, né? 18h39, já comecinho da noite. E o texto diz assim: I believe that my biggest problem with English is the grammar. All those in on it confuse me, expected when I'm listening. Então ela está dizendo assim, ó, a pessoa está dizendo, né? Eu acredito que o meu maior problema com o inglês é a gramática, né? Talvez você tenha pensado, o meu também, né? Todos aqueles in, on, at, que são as preposições de tempo e de lugar, né, confunde-me, exceto quando eu estou lendo, quando eu estou escutando, estou ouvindo, mas ela se confunde bastante com essas preposições. I understand almost all the sentence and context this website provides, but when I'm the one who is talking, seems like all the extensive vocabulary that I have in Portuguese simply disappear. Olha o que ela está contando pra gente, né? Eu entendo quase todas as frases e contexto que este site disponibiliza. Mas quando sou eu que tenho que falar, que tenho que conversar, parece que todo o meu vocabulário extenso de português simplesmente desaparece. Né? Já aconteceu isso com você? Na hora que tem que falar, parece que todo o seu vocabulário desaparece, né? Dá um branco e você quer procurar as palavras e não encontra. É isso que ela está relatando aqui pra gente, essa pessoa. Now, I'm suffering to write correctly what I want to tell. Anyway, I know that any learning experience is about having patience and being strong enough to persist. I really hope that this course will help me. Então, ela dizendo assim, ó, agora eu estou sofrendo para escrever o que eu quero, né? Na hora de fazer essa redação,
ela está dizendo que ela está sofrendo para escolher, né, para conseguir dizer o que ela quer dizer. De qualquer forma, eu sei que aprender, a experiência, né, de aprender é ter paciência e ser forte o suficiente para persistir. Eu realmente espero que esse curso me ajude. Então ela está dizendo assim, é difícil, é complicado, né? A gente aprender um outro idioma realmente não é fácil, mas a gente precisa ter paciência e ser forte o suficiente para não desistir, para ser persistente. E se a gente for persistente, a gente vai conseguir aprender. É o que a pessoa está dizendo aqui. Então, no exercício número 1, what is the student's biggest problem? Qual que é o maior problema desse estudante, dessa estudante, que ela está relatando aqui nesse texto? Eu coloquei um pedacinho do texto para que vocês possam localizar a resposta. Eu vou dar um tempinho, você vai fazer no seu caderno e a gente já volta para corrigir. E aí, conseguiram responder? Qual é o maior problema que essa aluna e esse aluno relata aqui que ele tem com o idioma? Então, a resposta é it's the grammar, né? Lá no comecinho ela fala I believe that my biggest problem with English is the grammar. Number 2, what happens when these students need to talk in English? O que acontece quando esse estudante precisa conversar? Precisa falar em inglês. O que acontece? A pessoa relata aqui no texto. Então, localize a informação ali, registre no seu caderno e a gente já volta.
E aí, conseguiu localizar a informação no texto? Vamos ver lá então qual é a resposta, né? A resposta tá ali, ó. She feels that all vocabulary disappear. Então a informação tá aqui, né? No meio do texto, onde ele diz assim, ó. Seems like all the extensive vocabulary that I have in Portuguese simply disappear. Então eu sinto como se todo o meu extenso vocabulário de português desaparecesse. Né? Porque em português flui, né? O vocabulário vem, mas quando a gente tem que pensar em inglês para falar, parece que dá um branco, né? Então, she ou he feels that all vocabulary disappears. É essa a sensação que a pessoa tem. Was it easy for him or her write the text? Foi fácil para essa pessoa escrever o texto? O que ela diz sobre isso quando ela vai escrever? Ela já falou da dificuldade na hora de falar, né? Da dificuldade com a gramática. E agora, na hora da escrita, será que foi fácil? Então, dê uma olhadinha no texto, responda aí que a gente já volta. Muito bem, vamos conferir então? O que vocês colocaram? Foi fácil ou não foi fácil para ela, né? No, it wasn't. Não foi fácil. E como a gente sabe? Porque ela diz assim, ó. Now I'm suffering to write correctly what I want to tell. Agora eu estou sofrendo para escrever o que eu quero dizer. Então não foi fácil, né? Se ela está sofrendo. Number 4. According to the text, what is needed to learn a language? De acordo com o texto, o que é necessário, o que é preciso para aprender um idioma? Então, uma dica para vocês, a resposta está no finalzinho do texto. Então, o que essa pessoa escreveu ali que é preciso, é necessário para se aprender um idioma? Mais uma vez, vou dar um tempinho, você registra no seu caderno e a gente já volta para conferir.
E aí, alunos, vamos conferir a nossa resposta? Então, according to the text, what is needed to learn a language? De acordo com o texto, o que a gente precisa para aprender um idioma? Então, veja que o texto diz aqui, né? I know that any learning experience is about having patience and being strong enough to persist. Então, ela está dizendo, eu sei que na experiência de aprendizagem, nós temos que ter paciência e ser forte para persistir. Então, a resposta ficou assim, ó. It takes patience and being strong enough to persist. E é isso mesmo, gente. Talvez você tenha se identificado com essa pessoa que escreveu esse texto e pensado assim, eu também tenho essas dificuldades. Né? Veja, você não está sozinho nessa. Quando nós estamos aprendendo um idioma, não só o inglês, a gente vai ter mesmo dificuldades. Então, o que importa é que você precisa ter paciência. Não é de um dia para o outro que você vai aprender todas as habilidades de um novo idioma. Às vezes você tem um pouco de facilidade na gramática, mas tem dificuldade na hora de falar. Isso é perfeitamente normal. E todos os estudantes de uma língua estrangeira passam por isso. Agora, a diferença é que você precisa ter paciência e persistir. Não desista. Quanto mais você se dedicar ao estudo de uma língua estrangeira, mais fácil você vai superar esses obstáculos e essas dificuldades, certo? Então, o importante é não desista, don't give up. E agora, chegou a sua vez de produzir um texto, né? Deu um friozinho aí na barriga? Mas fica tranquilo que já vai passar. A gente vai aprender a planejar o texto para que essa atividade fique mais fácil para você. Então, agora chegou a sua vez de produzir um parágrafo em inglês, contando a sua experiência na aprendizagem da língua inglesa. E aí, como é para você aprender a língua inglesa? Quais são as suas dificuldades? Talvez você tenha facilidade em uma coisa, dificuldade em outra, é o que você vai relatar nesse texto. Antes de começar a escrita, é preciso haver um planejamento, que é o que nós vamos fazer agora. Pense e anote. Você ainda não vai escrever o texto. Você vai anotar algumas informações no seu caderno, alguns tópicos, para que em cima dele você possa desenvolver o seu texto. Então, quais são as pessoas que poderão ler esse texto? Pense aí, para quem é que eu estou escrevendo esse texto? Faz toda a diferença, tá? Então pense, eu vou escrever para minha professora, vou escrever para os meus colegas, vou escrever para um diretor da escola, para uma entrevista de emprego, tá? Então pense aí, para quem que você vai escrever esse texto? O que você gostaria que essas pessoas soubessem sobre o seu aprendizado da língua inglesa? O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Por exemplo, você pode escrever quais são as suas dificuldades ou facilidades, se é no grammar, a gramática, no listening, que é a escuta, ou se é no speaking, na hora de falar, ou se é no writing, a hora de escrever, etc, né? Quais são as palavras que você sabe escrever em inglês? Pense mais ou menos aí que palavras você usaria, se você sabe escrevê-las ou não. Se você não sabe, pesquise no dicionário as palavras que você não sabe. E lembre-se, gente, dentro da plataforma, lá no Épice Recursos, a gente tem um tradutor. Você pode utilizar para pesquisar essas palavras que você não sabe. Nesse momento, então, você ainda não vai escrever o texto, você vai pensar aqui para fazer esse planejamento e a gente vai voltar para uma outra etapa que aí sim você vai escrever. Então, esse tempinho agora é só para organizar as ideias e registrar os tópicos no caderno. Já voltamos!
E aí, conseguiram organizar a ideia, pensar para quem você vai escrever, colocar os tópicos aí, né, das suas dificuldades ou facilidades. Então agora a gente vai partir mesmo para a escrita do texto. Com base em tudo que você anotou, que você pensou, agora nós vamos transformar essas suas ideias em um texto. Faça um rascunho do parágrafo em inglês. Veja, a gente não precisa escrever 20 linhas, é um parágrafo. O que você conseguir aí já está ótimo. Revise o texto, corrigindo e reescrevendo o que for preciso. Não esqueça de passar o texto a limpo. Nunca você pode escrever um texto e já passar a entregar sem fazer uma revisão. Então, primeiro é o rascunho, vai revisar e depois escrever a versão final. Vou dar mais um tempo para vocês realizarem isso e já voltamos. E aí, gente, ficou mais fácil escrever? Conseguiram escrever? Olha, se não deu tempo de finalizar, não se preocupe, você pode continuar a atividade depois que a nossa aula terminar. E além do mais, lembre de compartilhar o seu texto com o seu professor e com os seus colegas. Eles vão te ajudar a ver se está tudo ok, se precisa melhorar algo, certo? É muito importante você compartilhar com outras pessoas. Então, o que aprendemos nesta aula? Planejar a escrita de textos na língua inglesa. Temos aqui as referências, então. Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Bye bye, students!